Voltando aqui, pessoal. Tudo bem, pessoal? Alguém com alguma dúvida? Tá de boa? Por enquanto eu tô entendendo. Beleza. Então, retomando aqui. Então, a gente achou que o B vale 2, certo? Agora, você vai e escolhe uma das equações, né, para achar o A. Então, eu vou escolher a equação 1. Então, aqui, como o B vale 2, então, na primeira equação, então, vai ficar 0 igual a 2A mais o B. O B vale 2. Certo? Agora, resolve aqui, isola esse A. Então, a gente vai ficar... Vou pegar esse 2 e passar para lá negativo. E aí vai ficar menos 2 igual a 2A. Então, A vai ser igual. Passa esse 2 dividindo. Menos 2 dividido por 2. Então, A é igual a menos 1. Tá? Então, daqui a gente tirou que o B é 2 e que o A é menos 1. Então, quem que é a minha função, pessoal? P de x. Como é que vai ficar a função P de x? Se o A vale menos 1 e o B vale 2, então, substituindo aqui, ó, A por menos 1, então vai ficar menos x mais o B vale 2, mais 2. Beleza? Essa aqui é a minha função, o P de x, tá? Então, quando ele te perguntar a função, eu tenho que te dar duas informações, tá? Para você encontrar duas equações. Com as duas equações que eu te der, você vai achar o A e o B, tá? Resolvendo algum sisteminha aí, beleza? Ok? Então, vou fazer o exercício 10. Considere a função do primeiro grau, cuja lei de formação é dada por essa expressão aqui. 2x mais k. Determine k sabendo que 5 é raiz. Pessoal, se o 5 é raiz, o que é a raiz? É o valor de x que faz o f dar zero. Então, se você entrar com 5 aqui, se você entrar com 5, ele vai te devolver o zero, ok? Então, o 5 é raiz. Ou seja, quando o x for igual a 5, a função, o f, vai ter que dar zero, beleza? Daqui você substitui o x, substitui o f e encontra o k. Então, trocando o f por zero e o x por 5, você consegue achar quanto vale esse k, né? Então, vai ficar 0 igual a 10 mais k. Esse 10 passa para lá negativo, então vai ficar k igual a menos 10. Beleza? Ok, pessoal? Eu vou agora, tá? Vou deixar o exercício 13 para vocês. E vou para o módulo 21. Módulo 21 é gráfico de função do primeiro grau. O que resulta o gráfico de uma função do primeiro grau? Resulta em quê, pessoal? Quando você coloca lá no eixo X, no eixo Y, o que dá o gráfico de uma equação do primeiro grau?
Dá o quê, pessoal? Dá uma curva, dá um círculo, dá um quadrado, dá o quê? O gráfico da função no primeiro grau. Isso, dá uma reta, tá? Sempre uma reta. Então, ó, o que vocês precisam saber de gráfico? Tá aqui um resuminho, tá? Vocês precisam saber isso daqui. Tá? A função do primeiro grau, ax mais b. O gráfico sempre é uma reta, sempre. Você pode ter ela crescente ou ela decrescente. Quando você vai ter uma reta crescente? Quando o a, né, o seu coeficiente angular, for maior do que zero. Quando que ela vai ser decrescente, né? Quando o a for menor do que zero, beleza? Então, ó, a crescente, a maior que zero, função crescente. A menor que zero, a função vai ser decrescente, beleza? Tá? O gráfico de uma função, para você desenhar o gráfico de uma função, você precisa só de 2 pontos. Só 2 pontos. Geralmente, a gente escolhe os pontos que estão nos eixos, que são os pontos mais importantes. Certo? Então, numa função do primeiro grau, ela vai cortar o eixo x quando o y for igual a zero. Não é? Então, esse pontinho aqui, ele é a raiz da função. Tá? É o valor de x que faz o y dar zero. Tá? O y dá zero. Então, aqui, esse pontinho é a raiz. Certo? Raiz da função. Aqui, pessoal, é o contrário. Tá? Se aqui é quando o y é zero, aqui, esse pontinho, ele vai cortar o eixo y quando o x for igual a zero. Tá? Então, ele corta o eixo x, a reta corta o eixo x quando o y é zero, ou seja, na raiz. E ela corta o eixo y quando o x for igual a zero. Beleza? Só que aqui tem uma coisa, né? Quando o x for igual a zero, você tem uma função assim, né? Uma função igual a ax mais b. Gente, quando o x for igual a zero, essa parte some, então vai ficar y igual a b. Então, esse pontinho aqui, ó, sempre vai estar no b. Sempre, sempre. Olhou para o gráfico, você sabe que o b é onde o gráfico cortou o eixo y. Certo? E aqui é onde ele cortou a raiz. Tá? Aqui, nesse pontinho aqui, é a raiz da função. Ou seja, é o valor de x que faz o y dar zero. Ok? Então, é isso que vocês precisam saber de gráfico. Tá? Os pontos principais onde corta os eixos. E na função constante? O que é uma função constante? O próprio nome está falando. É uma função que não se altera. Então, um exemplo de uma função constante. Quando você tem f de x igual a um número. Tá? Um número qualquer aqui. Por exemplo, f de x igual a 3. Por que ela chama de função constante? Porque não interessa quem é x. O resultado sempre vai ser 3. Você coloca x para qualquer valor e ele sempre te devolve o 3. Então, no gráfico de uma função constante, vai ser uma reta paralela ao eixo x, passando por 3. Tá? Porque, ó, para qualquer valor de x, ele sempre te retorna por 3. Ó. Você pode colocar qualquer valor para o x, ele retorna por 3. Tá vendo? Aqui, outro exemplo. F de x igual a menos 2. Para qualquer valor de x, ele vai te retornar o menos 2. Então, a reta dessa função aqui, ó, vai passar no menos 2 e vai ser paralela ao eixo x. Certo? Então, qualquer valor que você escolher para x, ele sempre te retorna para o mesmo número, que no caso aqui é o menos 2. Certo? Então, qualquer valor para x, ele sempre te retorna para o menos 2. Então, o gráfico de uma função constante vai ser uma reta, só que paralela ao eixo x, passando pelo ponto
né? No caso aqui pelo ponto 3 e no caso aqui pelo ponto menos 2. Beleza? Então, resuminho, esse é o resuminho teórico. Agora vamos para o exercício da página 39. Então, página 39. Esboçar o gráfico, tá? Esboçar o gráfico de função. Então, f de x igual a menos 2, que eu acabei de fazer. Né? Então, isso aqui é uma função constante. Tá? Função constante. Bom, para qualquer valor de x, ele te retorna para o menos 2. Tá? Você coloca qualquer valor, ele te devolve sempre o menos 2. Então, o gráfico dessa função vai ser uma reta passando pelo menos 2. Tá aí, beleza? Vamos desenhar o gráfico dessa função. Aqui é uma função do primeiro grau, né? Aqui é o valor do A, né? Então, o A vale 4. Aqui é o valor do B. O B é menos 2. Para você esboçar o gráfico de uma função do primeiro grau, você só precisa de 2 pontos para traçar a sua reta. Eu sempre vou escolher, na maioria das vezes, tá, pessoal? Os pontos que cortam os eixos. Então, por exemplo, quando x for igual a 0, que é o caso que ela vai cortar o eixo y, né? Quando x for igual a 0, quem que vai ser o y, né? Ou o g, tanto faz, tá? G de x ou y. Então, quando x for 0, vai ficar 4 vezes 0 menos 2, né? Trocando aqui o x por 0. Aí isso aqui vai dar menos 2. Então, quando o x for 0, o y vai ser menos 2. Então, 0 para o x, menos 2 para o y. Então, o pontinho vai estar aqui, o primeiro ponto. Beleza? Agora eu vou fazer o contrário, pessoal. Quando o y for igual a 0, então eu vou pegar a minha expressão e igualar ela a 0. Então, vai ficar 4x menos 2 igual a 0. Na verdade, eu estou calculando a raiz agora, né? Então, 4x igual a 2. X é igual a 2 dividido por 4. 2 dividido por 4 é metade, né? Simplificando, vai ser 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Então, quando o y for 0, o x vai ser igual a metade, 1 sobre 2 ou 0,5. Ok? Que no caso aqui é a minha raiz, é a raiz da função. Então, quando o x for meio, ó, o meio está aqui, né? Entre o 0 e 1. Quando o x for meio, o y vale 0. Então, você vai ter o pontinho aqui, ó. 2 pontinhos já é suficiente para traçar a reta. Tá aqui. Beleza? C. Novamente, tá? Quero uma função do primeiro grau. Eu sei que vai dar uma reta, preciso só de 2 pontos. Vou escolher os pontos que cortam os eixos. Então, quando o x for igual a 0 e depois quando o y for igual a 0. Então, quando o x for igual a 0, troca o x por 0 para calcular o y, né? Então, a gente tem que y é igual a menos 2x mais 4, né? Trocando o x por 0, então vai ficar menos 2 vezes 0 mais 4. Então, o y vai ser igual. Menos 2 vezes 0, essa parte vai zerar. Resultado, 4. Então, quando o x for 0, o y vai ser 4. Agora, o contrário. Quando o y for igual a 0, quem vai ser o x? Então, eu vou pegar a minha expressão, igualar a 0. Menos 2x mais 4 igual a 0. Menos 2x igual a menos 4. Multiplicando por menos 1, 2x igual a 4. X igual a 4 dividido por 2. X igual a 2. Tá? Então, quando o y for 0, o x é 2. Marca os pontinhos. 0 para o x, 4 para o y. Então, 0 para o x, 4 para o y. Então, o primeiro pontinho está aqui. E o outro pontinho, 2 para o x, 0 para o y. O outro está aqui.
Beleza? Então, só voltando um pouquinho aqui, pessoal. Aqui a função ela é crescente, aqui a função ela é decrescente, né? Você poderia ter olhado para o A também, né? Para responder se é crescente ou decrescente. Como o A é maior do que zero, então, obviamente que a função ia ser crescente, tá? O meu A aqui é maior que zero, função crescente, tá? Aqui, o A, ele é menor do que zero. Então, a função ela é decrescente, né? Ela começa alta e vai caindo, tá bom? Então, função decrescente, o A menor que zero, função decrescente. Beleza? Tá bom? Exercício 2. Estou avisando vocês, tá? Vou cobrar um exercício nesse sentido. Aqui é o contrário, tá? Estou avisando. Aqui é o contrário, pessoal. Aqui eu te dei a função para você desenhar o gráfico. Aqui é o contrário. Eu te dei o gráfico e quero que você fale quem é a função. Certo? Então, vamos lá. Eu sei que isso aqui é uma função do primeiro grau, tá? Por quê? Porque é uma reta. Então, eu sei que a minha função vai ter essa carinha aqui, ó. F de x igual a x mais b. Eu sei que a função vai ter essa carinha porque ela é do primeiro grau. Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir quem é o A e descobrir quem é o B. Para onde eu vou olhar? Para o gráfico. Eu vou olhar para os dois pontinhos que ele me deu aqui no gráfico, tá? Quem são as coordenadas desse ponto aqui, ó? Aqui é quando o y é zero, né? Então, aqui só pegar os pontos aqui. Aqui é 2, né? 2 e 3, tá? Certo? 2 e 3. Então, pessoal, aqui é 2 para o x e 0 para o y. Ou seja, quando o x for 2, o y é 0. E esse pontinho aqui? 0 para o x e 3 para o y. Então, eu vou usar essas duas informações para achar quem é o A e quem é o B. Tá? Então, vamos lá. Então, eu sei que y é igual a x mais b, correto? Então, primeiramente, ó, vou usar essa coordenada. Quando o x for 2, o y é 0. Então, vou trocar o y por 0 e o x por 2. Então, a vezes 2 vai dar 2a mais b. Essa é a primeira equação, tá? A outra equação, eu vou usar agora esse ponto, tá? Quando o x for 0, o y é 3. Então, eu vou trocar o x por 0 e o y por 3. Então, vai ficar com uma outra equação, ó. Trocando o y por 3 e o x por 0. A vezes 0 mais b. Pronto, ó, eu tenho duas equações, com a e com b, né? Dessa equação, pessoal, a vezes 0 é 0, né? De graça, já sai o valor do b. Então, b é 3. Né? Nem vai precisar de muito cálculo. Mesmo porque, lembra que eu falei para vocês, ó, que o gráfico corta exatamente no b? Então, o b, ele é 3. Tá? Então, já tem o valor desse bzinho aqui, que é 3. Aí você troca aqui e acha o a. Então, 0 igual a 2a, o b vale 3. Então, mais 3. Passa para o a negativo, menos 3 igual a 2a, e passo 2 dividindo. Menos 3 dividido por 2 igual a a. Tá? Então, daqui, encontrei o valor do b, encontrei o valor do a. Beleza? Quem é a função, então? F de x vai ser igual. O a é menos 3 sobre 2. Então, vai ficar menos 3 sobre 2x. E o b vale 3. Então, está aqui a sua função. Certo? Se você desenhar o gráfico da sua função, dessa daqui, vai ser exatamente essa reta. Beleza? Pessoal, alguma dúvida aqui? Então, presta atenção nesse exercício. Tá? Alguma dúvida? Não? Dá um joinha se está tudo bem. Por favor. Então, vou seguindo, hein? Tá.
O exercício da página 42, o exercício 6, pessoal, ele é para você desenhar o gráfico, tá? Então, eu vou pular ele, tá bom? Foi um exercício parecido aqui, tá? É só você, então, em cada caso aqui, né? Ver os pontinhos que ele corta os eixos, tá? Igual eu acabei de fazer, tá bom? Desenhar o gráfico. Então, eu vou pular esse exercício, tá? Vou fazer o 7, que é um parecido com o que eu acabei de fazer. Então, exercício 7. Bom, exercício parecido com o que eu acabei de fazer, tá? Aqui eu te dei o gráfico, estou querendo saber quem é a função. Eu sei que é uma função do primeiro grau. Então, a carinha do f de x vai ser ax mais b. Como é que você vai descobrir o a? Como é que você vai descobrir o b? Olhando para os pontos que você tem aqui. Tá? Então, aqui, quem são as coordenadas desse ponto? Ó, 8 para o x, 0 para o y. Então, eu sei que quando o x for 8, o y vai ser 0. E aqui, quem são as coordenadas desse pontinho aqui? 0 para o x, menos 2 para o y. Então, 0 para o x, menos 2 para o y. Então, eu sei que quando o x for 0, o y vai ser menos 2. Vou usar essas duas informações, montar um sistema, né? E achar o a e o b. O b, pessoal, já tem que sair de graça, tá? O b é onde a reta corta o eixo y. Então, eu sei que o b vai ser menos 2, tá? Nós vamos fazer o cálculo aqui, tá? Então, vamos lá, vamos usar essa primeira informação. Quando o x for 8, o y vai ser 0. Então, eu vou trocar, né? Vou trocar o f de x por y. Então, y igual a x mais b. Quando o y for 0, o x é 8. Então, vai ficar a vezes 8, que é 8a, mais b. Tá? Essa é a primeira equação. Agora a outra, vou tirar daqui. Quando o x for 0, o y é menos 2. Então, vou trocar o y por menos 2 e o x por 0. Então, vai ficar a vezes 0 mais b. Tá? Daqui, pessoal, ó, como eu falei para vocês, já sai o valor do b. Porque se aqui é 0, a vezes 0 vai dar 0. O que vai sobrar? b igual a menos 2. Então, eu sei que o b é menos 2. Beleza, agora eu vou aqui e troco o b por menos 2. 8a, o b é menos 2. Certo? Isolo a, né? Joga o 2 para cá positivo, então vai ficar 2 igual a 8a. E passo o 8 dividindo. 2 dividido por 8 igual a A. Simplifica. 1/4. Tá? Então, o B vale 2, menos 2, e o A vale 1/4. Quem que é a sua função, então? Então, f de x, né? O f de x é ax mais b, né? Então, o f de x, o A, você acabou de descobrir, que vale 1/4. Então, vai ficar 1/4 de x, e o b vale menos 2. Então, essa é a sua função. Tá? Então, pessoal, aqui eu fiz o contrário. Eu te dei o gráfico, pedi a função. Então, se você desenhar o gráfico dessa função, você vai obter essa reta. Beleza? Beleza? Ok. Deixa eu ver o 12. No exercício do Enem, pessoal, tá? Vou deixar para vocês fazerem também, tá bom? Certo? Vamos para o módulo 22. Os que eu não estou dos exercícios que eu passei para vocês, os que eu não estou fazendo, vocês vão tentar fazer. Se tiver dúvida, aí você envia para mim. Combinado? Exercício 2. Módulo 22.
função linear, tá? Muito fácil isso aqui, pessoal. Função linear, ela é um caso particular da função do primeiro grau, tá? Função do primeiro grau é a função, ou função afim, tá? Que alguém viu, acabou de ver agora há pouco. Na função do primeiro grau, a gente tem o b. Na função linear, o b é zero. Então, vai ficar uma coisa desse tipo, ó. F de x igual a a vezes x. Isso aqui que a gente chama de função linear, certo? Função linear. Então, o b vale zero. Essa é a característica da função linear. O b ele vale zero, tá? Então, vai ficar somente um número multiplicado por x. É isso, tá? Então, função, por exemplo, f de x igual a 2x, g de x é igual a meio vezes x, outro exemplo, h de x igual a menos 3 vezes x, certo? O a, ele é o coeficiente angular, né? E, nesse caso, ele também pode ser chamado de constante de proporcionalidade. Qual é a característica de uma função linear? Bom, primeiramente, ela tem que ser uma reta, porque ela é uma função do primeiro grau. Só que ela tem um caso específico aqui. Ela sempre passa pela origem. Sempre. Tá? Passou pela origem, pessoal, é função linear, que é onde o b vale zero. Né? E é meio óbvio isso daqui, né? Por quê? Ué, se você trocar o x por zero, o y também vai dar zero. Né? Então, vai ficar o pontinho 0 e 0. Então, essa é a principal característica da função linear, tá? Ela sempre passa, é um caso específico que passa pela origem. Passou pela origem, função linear significa que o b vale zero. Novamente, ela vai ser crescente quando a for maior do que zero, decrescente quando a for menor do que zero. Beleza? Então, na página 45, tá? Eu fiz o exercício A, fiz o exercício 1 e 2, tá? Então, só para retomar aqui. Ele pediu, tá? Na página 45, deixa eu ver, isso, página 40, isso, página 45, tá? Módulo 22. Ele fala o seguinte, né? O perímetro de um triângulo equilátero, que é esse triângulo aqui, ele está em função do lado, né? Ele quer saber qual que é essa função. Qual que é primeiro, a constante de proporcionalidade. E no item B, a função de P em L. O que é perímetro, pessoal? Não é a soma dos lados? Se o lado chamei aqui de L, então o perímetro vai ser o quê? L mais L mais L. O perímetro vai ser igual a 3L. Pronto, isso aqui é uma função. Tá? O P está em função do L. Quem é a minha constante de proporcionalidade? É o 3. Então, a constante de proporcionalidade, que no caso é o meu Azinho, né? Então, no caso aqui, o A é igual a 3, que é a minha constante de proporcionalidade. Tá? E qual que é a minha expressão? P de L, né? Ou seja, o perímetro depende do lado, e ele é dado por essa expressão aqui, P de L igual a 3L. Então, esse é um exemplo de uma função linear, beleza? O exercício 2 eu fiz em sala, tá? Então vou deixar aí para vocês também, dar uma olhadinha nele. Já foi feito em sala. Vamos para a página 47. Exercício 6. Então, ele pergunta: qual dos gráficos a seguir representa uma função linear decrescente? Qual, pessoal? Qual representa uma função decrescente? Então, plenamente, né? Para ser função linear, tem que passar pelo zero aqui, né? Bom, então, ou seria C ou seria D, tá? Tem que passar pela origem. Como ele
Como ele falou que é decrescente, então tem que ser AC. Beleza? Alternativa correta, alternativa C. Tá? Exercício 7. Então, exercício 6, a alternativa correta é a C. Tá? No exercício 7, parecido com o exercício de aplicação, tá? Do triângulo. Só que agora aqui é um quadrado. O perímetro P de um quadrado é função linear do seu lado. Encontra a expressão matemática de P em função de L. Então aí, pessoal, ficaria, né? O perímetro em função do lado vai ser igual ao quê? L mais L mais L, 4L. Pronto. Essa é a expressão. É uma função linear, né? O coeficiente aqui angular é o 4, né? E a constante de proporcionalidade também, né? Beleza? Então, essa é a expressão. Exercício 8. Em uma função linear, a imagem de x igual a 5 é 15. Pessoal, o que significa isso? Que a imagem do 5 é o 15. Significa que quando x for igual a 5, o y é igual a 15. Né? Ele fala que é uma função linear. Ele falou que é uma função linear. Então, é uma função que tem essa carinha aqui, ó, y igual a A vezes x. Aí ele pergunta quem é essa função. Então, eu só tenho que descobrir quanto vale esse azinho aqui. Tá? Ué, se quando x é 5, o y é 15, então o A só pode ser 3, né? Então, substituindo o y por 15 e o x por 5. Então, passo 5 dividindo. Então, daqui a gente tira que o A vale 3. Então, quem que é a minha expressão? Y igual a 3x. Certo? Porque ele me deu uma informação para eu descobrir quanto vale esse azinho aqui. Tá? E ele falou que a função é linear. Então, eu já sei que o B vale 0. Bom, então, só me resta encontrar o valor desse azinho aqui. No caso, é 3. Então, a função y igual a 3x, né? Ou f de x igual a 3x. Está na mesma. Tá? Ou f de x igual a 3x. Beleza? Joia? Tá. Exercício 9. Ele quer que você descubra aqui quem é a função, né? No caso aqui, velocidade e tempo, né? Da física aí. É uma função linear, né, pessoal? Porque está passando aqui pela origem. Então, ele é uma função linear. Tá? Eu sei que ele é uma função linear. Então, no caso aqui, ao invés de usar y e x, ele usou v e t. Velocidade e tempo. Como é uma função linear, então eu sei que vai ser algo desse tipo, né? F de t igual a algum número vezes t. Não é? Mesma coisa, só que em vez de f de x, ele usou f de t, em vez de x, ele usou t. Tá bom? Então, usando a informação, eu sei que ela é linear, então ela tem essa carinha aqui, né? Quando t for 10, o f de t é 30. Então, eu vou trocar o f de t por 30 e vou trocar o t por 10. Passo 10 dividindo. 30 dividido por 10 é igual a 30 por 10 é 3. Então, A é igual a 3. Então, quem que é a minha expressãozinha aqui? F de t é igual a 3 vezes t. Sendo que o t, ó, ele é um número maior do que zero, que é tempo, né? T maior do que zero, tá? Então, a alternativa correta, letra A. É a letra A. Letra A, alternativa correta. Dúvidas, pessoal? Não? Tá. Vou fazer mais
1 aqui. O exercício 10. Em uma função linear, então ele está falando que a função é linear, ele está avisando, a função é linear. Então, f de x é igual a vezes x, tá? Ela tem essa carinha aqui, tá? Ele me deu uma informação que quando o x é 2, o y vai ser 8. E ele quer saber quem é o f de 4. Então, vamos descobrir quem é esse azinho aqui. Tá? Vou trocar o x por 2 e o f, né, ou o y por 8. Tá? Então, aqui, y igual a x. Né? Então, quando o x for 2, o y tem que ser 8. Troco o y por 8, troco o x por 2, então vai ficar 2a. Aí daqui a gente tira que o a vale 4. Então, a nossa função vai ter essa carinha aqui, ó. O a vale 4. Então, vai ficar f de x igual a 4x. Agora ele pergunta, quem que é o f de 4? Se eu já tenho a minha função, né? Basta você trocar o x por 4. Então, o f de 4 vai ser igual a 4 vezes 4. F de 4 é igual a 16. Beleza? Vou deixar o 16 para vocês. Pessoal, vou comentar os outros 2 módulos. Tá? Vou fazer só o item A, tá? Porque daqui a pouco vai dar nosso tempo. Vou pedir para vocês o seguinte, tá? Estudem no módulo 24, inequação produto e inequação quociente, tá, pessoal? Estudem esses 2 exemplos aqui, tá? Lembra lá, né, que eu tenho que fazer o estudo separado dos sinais, tá? Chama essa daqui de F, essa daqui de G, por exemplo. Faz o estudo separadamente, tá? E aí faz o quadro de sinais. Bom, lembra lá do quadro de sinais? Certo? Faz o quadrinho de sinais aqui. Na divisão é a mesma coisa, tá? Só que o denominador, tem que lembrar que o denominador não pode ser 0, tá bom? Certo? Então, eu vou cobrar, estou avisando, eu vou cobrar um assim ou um assim, tá? Claro que não igual que está aqui, né? Certo? Mas eu vou cobrar um parecido, tá? Então, estou avisando, tá? Ou assim, tá? Quem tiver com dúvida nesses 2 exercícios aqui, como resolve, tá? Eu vou resolver no plantão, tá? Aí venha no plantão hoje. Nosso plantão acho que é o último, tá? É das 2h30 às 3. Não, perdão. É das 3 às 3h30. Nosso plantão é das 3 às 3h30, tá bom, pessoal? E aí eu resolvo esses 2 aqui. Beleza? Ficou alguma dúvida? Dá um joinha para mim se está tudo bem, pessoal. Deu para entender, Jefferson. Tá? Então, os exercícios que a gente não fez, pessoal, né? Porque isso aqui foi uma revisão. Os exercícios que a gente não fez, tá? Vocês tentem fazer, tá? E se tiver dúvida, vem no plantão hoje. Eu vou resolver esses 2 aí que não deu tempo, certo? Vou comentar mais alguma coisinha lá do módulo 23. E é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na quinta-feira ou no plantão para quem vier hoje. Combinado, pessoal? Se não tiver dúvida, se tiver dúvida no módulo 24, venha no plantão hoje. Tá bom? Até, Jefferson. Até, pessoal. Obrigado. Tchau. Até mais.